Artigo 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na Lei Processual Civil e, no que couber, o disposto na seção anterior. Artigo 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta. Artigo 165, inciso 1º. Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge ou companheiro, com expressa anuência deste. Artigo 165, inciso 2º. Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge ou companheiro com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo. Artigo 165, inciso 3º. Qualificação completa da criança ou do adolescente e de seus pais, se conhecidos. Artigo 165, inciso 4º. Indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão. Artigo 165, inciso 5º. Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou adolescente. Artigo 165, parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão também os requisitos específicos. Artigo 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houver aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Artigo 166, parágrafo 1º. Na hipótese de concordância dos pais, o juiz. Artigo 166, parágrafo 1º, inciso 1º. Na presença do Ministério Público, ouvirá as partes devidamente assistidas por advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção, no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações. Artigo 166, parágrafo 1º, inciso 2º. Declarará a extinção do poder familiar. Artigo 166, parágrafo 2º. O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. Artigo 166, parágrafo 3º. São garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o direito ao sigilo das informações. Artigo 166, parágrafo 4º. O consentimento prestado por escrito não terá validade se for ratificado na audiência a que se refere em relação na hipótese da concordância dos pais. Artigo 166, parágrafo 5º.
O consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada para verificar sua concordância com a adoção. E os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias, contado a data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. Artigo 166, parágrafo 6º. O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. Artigo 166, parágrafo 7º. A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica interprofissional, a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Artigo 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência. Artigo 167, parágrafo único. Deferida a concessão de guarda provisória ou estágio de convivência, a criança ou adolescente será entregue ao interessado, mediante termo de responsabilidade. Artigo 168. Apresentado o relatório social ou laudo pericial e ouvida, sempre que possível, a criança ou adolescente, dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. Artigo 169. Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda ou a suspensão do poder familiar constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório da seguinte forma: referente à perda ou suspensão do poder familiar, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. A oitiva dos pais, sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a Justiça quando devidamente citados, ainda que o pai ou mãe estiverem privados de liberdade. A autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva. E, nos casos de destituição de tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção do tutor, previsto na Lei Processual Civil. Artigo 169, parágrafo único.
A perda ou a modificação de guarda poderá ser decretada nos mesmos autos do procedimento. Poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado ouvido o Ministério Público. Artigo 170. Concedida a guarda ou a tutela, onde o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, e, quanto à adoção, que será inscrita no registro civil, mediante mandado no qual não se fornecerá certidão. Artigo 170, parágrafo único. A colocação de criança ou adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em programa de acolhimento familiar será comunicada pela autoridade judiciária à entidade por este responsável no prazo máximo de 5 dias.